Olá, meus amigos criadores de todo o Brasil, começando para você um Tatersal especial, né? Hoje vamos falar da venda total do plantel Estúdio Brasil, referência mundial na criação de cavalos de enduro. Serão apenas 10 lotes, mas o mundo estará de olho no nosso leilão na próxima segunda-feira, dia 27, a partir das 8 da noite. Tudo bom, Gui? Tudo bem, Dudu. Obrigado por você estar dando esse espaço para a gente. Até porque eu acho que é fundamental. Eu imagino que muita gente que faz enduro, que se interessa, que gostaria de melhorar o seu plantel, vai ficar de olho nisso. E existem muitos pontos a esclarecer. Muito pouca gente tem noção do que significa isso. Isso é um trabalho da minha vida. Quando eu falo trabalho da minha vida, eu me preparei muitos anos na Europa, trabalhando na Europa, para poder criar esse projeto e que foi criado graças à ajuda de um investidor que sentou um dia comigo na mesa e falou: vamos fazer um negócio bem feito? Falei, vamos lá, negócio bem feito é melhor genética do mundo, mão de obra capacitada e melhor ambiente de criação. E isso a gente proporcionou para esses cavalos, me deu carta branca para escolher. E como eu tinha já muitos anos de experiência julgando as provas principais da França, eu sabia quem ganhava. E eu sabia o que era raridade e eu via qual era a tendência do mercado. Então foi um momento importante e de muita sorte, onde eu pude escolher aquilo que existia de melhor na Europa. E quando você fala o que existe de melhor na Europa, o último campeonato do mundo, os primeiros 20 classificados, 19 eram cavalos franceses. Então, quem procura um cavalo de enduro, vai na França. O único que não era francês era australiano. Toda a criação, todo o projeto do Estúdio Brasil, que nunca foi um projeto comercial, é um projeto puro francês. E na verdade, o objetivo dele era que a gente... enfim, a base disso era a aquisição de 4 éguas, 4 fêmeas jovens, que eu escolhi as coberturas de Garanhões, onde eventualmente não existia a possibilidade de importação de sêmen. Fosse porque o cavalo não congelasse, fosse por alguma outra razão, mas eu aproveitei essas oportunidades e fiz essa aquisição e trouxe esses animais para o Brasil num momento importante. Mas o objetivo principal da gente era que cada uma dessas éguas, que tem linhas maternas, e a gente vai poder falar disso aos poucos, linhas maternas nobres e raras no mundo, era de que cada égua deixasse uma descendente, para que a gente não perdesse a continuidade desse trabalho. Então é por isso que a gente vai ver que no leilão, uma das éguas tem uma única fêmea, e a gente não tem mais. Ou seja, a égua aposentou, ela tem uma única fêmea, e o comprador vai ser o único proprietário daquela linhagem no Brasil, daquela linhagem mundial. Esse momento foi tão importante e foi tão bem utilizado pelo Estúdio Brasil que eu não me admiro se a gente não tiver neste leilão algum animal que volta para a França, porque essas famílias, de uma certa forma, elas foram exportadas e muitas delas deixaram de existir. Porque o francês é, por natureza, um produtor genético, e tem um esporte realmente muito organizado. Então, o mundo todo, principalmente o Meio Oriente, eles vão na França para comprar aquilo que existe de melhor. E parte daquilo que a gente trouxe era o que existia de melhor. Então, hoje, a gente não consegue encontrar na França aquilo que a gente conseguiu trazer naquela época. Coincidentemente, esse ano eu julguei a exposição nacional de cavalos árabes de enduro, geração 1, 2 e 3 anos, e 4, 5 e 6. E ali eu vi a sorte e a felicidade que teve o Estúdio Brasil de ter adquirido naquela época as famílias que adquiriu. E eu falo sem nenhuma preocupação de que aquilo que será apresentado aqui nesse leilão era melhor do que aquilo que eu vi na final do Campeonato da França desse ano. Por isso, essa possibilidade até de algum animal voltar para lá, porque esse sangue já não existe mais. Outra coisa, outro detalhe importante, né, que você estava me contando, quando você chegou, né, lá na França, e o Estúdio Brasil falou: vamos montar um projeto, né? Então, ter dinheiro para ir nos leilões e comprar, né, você não tinha esse problema. O grande trunfo, sem dúvida nenhuma, era o seu relacionamento para chegar nas propriedades e aí sim comprar as fêmeas para montar as famílias.
Isso tem um peso muito grande nessa formação do plantel. Não tem dúvida, até porque na França não tem leilão. Se tivesse leilão de cavalo árabe, de enduro, era fácil. Você se apresenta no leilão, escolhe o que você quer, levanta a mão no lote que te interessa, comprou, não comprou, está dentro do teu orçamento, tudo bem. Você tem que comprar direto do vendedor. E quando você chega do exterior para comprar um animal na França, você pode ter certeza de que para você vai custar mais caro. Porque é assim que funciona a vida lá. Né? Existe um único leilão de cavalo árabe na França que acontece no final de semana do Arco do Triunfo. E ali é uma referência, mas basicamente linhagens de cavalo de corrida. O cavalo de enduro você compra na linha direta. Agora, sem dúvida, Dudu, sem dúvida, se eu não tivesse o relacionamento que eu tenho, até porque as pessoas não tinham, elas tinham até o interesse de me agradar porque eu sou oficial de prova na França. Então, para o cavaleiro, para o produtor, para aquele que está ali, ter um bom relacionamento com o Guilherme não é ruim. Uhum. E depois eles sabiam que por me conhecer já de muitos anos e o meu comportamento, tinham certeza de que o animal seria colocado nas mãos das melhores pessoas possíveis e que teriam carreiras que falariam das criações no futuro. Então, é fato que tudo aquilo que eu consegui adquirir, porque eu tinha relacionamento, porque tem até um caso curioso, não sei se dá tempo de contar. Claro que dá. Mas a primeira égua que a gente comprou se chama Manahi, uma filha do Ormani, na Nefertari, que era uma filha do Tidjani. Foi a nossa primeira égua. E essa égua, ela é irmã própria da Sacaliá, que era, na época, a melhor égua do mundo. Ela participou do Mundial em 2010 no Kentucky, na equipe da França, foi medalha de prata no Campeonato do Mundo, adquirida ali pela família do Sheikh Maktoum. E no ano seguinte, ela corre em Compiègne, que é um clássico do Enduro Mundial, e ela ganha uma prova que tinha 100 participantes, uma prova de 160 km. Tinham 100 participantes, ela ganha com 40 minutos de diferença para o segundo colocado. Semana passada, eu julguei Compiègne de novo, e o organizador falou, Guilherme, eu passo nesse ponte, nessa ponte, eu me lembro da Sacaliá passando no primeiro anel 15 minutos na frente dos outros. Ninguém nunca esqueceu, isso faz 14 anos, nunca ninguém esqueceu dessa égua. Quando ela terminou a prova ali, alguém veio falar, doutor, eu sei que você gosta dessa égua, tem uma irmã própria dela que correu hoje no hipódromo de Bordeaux. E ela vai ser vendida. Eu falei, ela me interessa. Ela me interessa, me falaram do preço, eu concordei com o preço, falei com o proprietário do Estúdio Brasil, concordou com a primeira aquisição, ficou na quarta-feira se confirmar, na quarta-feira ele me liga, aí a égua é nossa, não é? E eu ligo e falo assim, olha, melou o negócio, porque o Sheikh Mohammed, que é dono da irmã própria, fez uma oferta pela família toda, pela mãe, por ela e pela irmã de 2 anos mais nova. Eu falei, não é possível, porque vocês me ofereceram uma égua e eu concordei com o preço, eu estou na frente do Sheikh Mohammed. Aí o proprietário falou, o brasileiro tem razão. Sheikh Mohammed ficou com a mãe e com a irmã e eu fiquei com a Manahi. Foi a nossa primeira aquisição. Então, só para dar um exemplo de como o fato de viver na França, de ser conhecido, e de muitas vezes a gente pensa que não, mas a gente consegue comprar mais barato se a gente oferece para quem está vendendo um futuro melhor para o cavalo dele. Isso na Europa existe, Dudu. Então, as coisas foram acontecendo assim, essa foi a primeira, depois teve uma outra, que é uma das mais importantes que a gente comprou, e que eu comprei da viúva do treinador da equipe da França, que tinha adquirido esses animais na Hungria, e que me dizia que quando aposentasse ele ia viver disso, de preparar cavalo e vender para o exterior. Ele faleceu, e a família vendeu todos os animais e só guardou a potranquinha que tinha nascido naquele ano. 6 anos depois, eu pude comprá-la porque a viúva disse, por Guilherme pode ser, porque o Pierre ia adorar que fosse por Guilherme, que ela fosse para o Brasil, porque ele gostava não só do Guilherme, como do Brasil e da família dele. E assim foram acontecendo os negócios. Eu tive penetração nos ambientes por causa do relacionamento. Pegando esse gancho, né, das famílias, por que esse leilão é tão importante? Porque, como o Guilherme disse, né, nessa disputa com o Sheikh Maktoum, né, onde ele ficou com uma das fêmeas da família, os árabes vão lá, os sheiks vão lá e compram, né, o que há de melhor. Mas compra a família toda, de mamando a caducando. Então, essas grandes linhagens saíram da França, foram para o Oriente Médio. Então, a oportunidade do mundo hoje ter essas linhagens, porque os sheiks não vendem, né? Vai ser no nosso leilão segunda-feira.
O que é importante salientar, por isso a estratégia do Estúdio Brasil, tudo foi muito estudado, na verdade. Né? Quando a gente sentou na mesa e falou, vamos fazer um projeto perfeito, modelo, a gente estudou e cada um apresentou ali as suas ideias e tal. E eu fui radical no ponto, eu falei, nós precisamos trazer fêmeas jovens prenhes. Por que fêmeas? Porque, na verdade, quando você importa sêmen, você dá um golpe de avanço na tua criação. Né? E nem todos os garanhões congelam sêmen. Mas quando você consegue trazer o sêmen de um bom garanhão, você dá um salto na tua criação. Mas o salto ele é insignificante perto do salto que você pode dar comprando uma fêmea. Porque no enduro, particularmente, essa característica de resistência que os cavalos precisam ter, ela está relacionada com a concentração de mitocôndria intracelular. E este fator, ele é herdado da mãe, não é do pai. Então, quem tem, para você ter um exemplo prático, eu trouxe algumas fêmeas para o Brasil, para outros brasileiros, outros proprietários, todas elas produziram ganhadores no Brasil, todas, sem exceção. E algumas delas ganharam no Brasil e produziram filhas que ganharam no Brasil. É o caso da última campeã brasileira, Tiffany BV, que é filha da Alsaída. A Alsaída eu trouxe Potranquinha, da França. Ela foi campeã brasileira e a filha dela foi 8º lugar no Campeonato do Mundo, na França. E a filha dela foi campeã brasileira esse ano. E assim eu posso citar outros exemplos. E quem não ganhou ou quem não produziu o ganhador, produziu o reprodutor. A Manahi, por exemplo, que é esse caso do Sheikh Mohammed, ela produziu para a gente 4 fêmeas e um macho. O macho é do Léo Steinbruck, do Aras Endurance. É reprodutor no Aras dele. E, portanto, muito bom reprodutor, por sinal. Então, a vantagem de você... E essas fêmeas que vão ser vendidas no leilão são fêmeas puras francesas. As mães foram importadas. Então, você está comprando no Brasil aquilo que você compraria na França, nas condições de mercado que são diferentes. Mas eu te garanto que não tem uma potranca dessa que você conseguiria trazer para o Brasil a um valor muito superior ao que vai custar no leilão. Sem dúvida. Para não chegar em detalhe, não entrar em detalhes de número e tal, porque é um leilão aberto, é uma liquidação, não existe lance de defesa, nada vai voltar. Hoje, entrando nesse programa com você, eu até te disse isso antes da gente começar, eu declaro o final de operação do Estúdio Brasil, porque até ontem, se o leilão fosse cancelado, o leilão não aconteceria. A partir do momento que a gente grava um programa como esse, o apito foi dado. Então hoje, nesse momento, eu declaro o final de operação do Enduro do Estúdio Brasil e espero, acima de tudo, que cada animal encontre um apaixonado como nós para levar esse potencial adiante, porque são todos animais de nível internacional. Vamos conhecê-los? Então pode rodar o lote número 1. Tá aí o lote número 1. Bom, no dia do leilão, né, nós vamos falar até a 15ª geração. Hoje a gente vai fazer um breve resumo de lote a lote. Então vamos falar do lote número 1, Estúdio Brasil Galileu. Bom, o Galileu, ele vai completar 6 anos de idade agora e contraria todas as minhas teorias de criação de cavalo, onde a gente, puxa vida, congelamos, a gente tem um bom macho, nós congelamos sêmen e castramos, porque o cavalo, para ser um bom cavalo de enduro, é fundamental que ele esteja castrado. O cavalo inteiro realmente perde uma energia que hoje, no nível de competição que a gente vive, seria uma desvantagem para você. Então, o Galileu eu não tive coragem de castrar, mas eu tive coragem de congelar. Então, a gente não sabia, nunca conseguiu se decidir pela beleza do cavalo e pelas qualidades que a gente via nele. Ele é filho, ele é o cruzamento que eu imaginei inicialmente como cruzamento ideal. Filho de um cavalo de raça pura de corrida com uma égua raça pura de enduro. O cavalo de corrida, ele traz no cruzamento, no cruzamento do cavalo de enduro, ele traz a característica esportiva, a velocidade, o perfil esportivo, a qualidade metabólica e cardiovascular acima de tudo. Só que o cavalo de corrida, para ser um bom cavalo de corrida e na seleção da história, ele perde um pouco da rusticidade. Está aí a importância do cruzamento com égua clássica árabe. E no caso, a mãe do Galileu é uma égua pura russa, importada da França, né? Ela é pura russa e no Brasil ela foi campeã brasileira, 120 km, qualificada, selecionada para o Campeonato do Mundo de 160 km.
e recordista de 120 km no Brasil, no Aras ao Bar. Muito bem, agora vamos ao lote de número 2. Estude Brasil Joaquina. Ela é de novembro de 2019. Isso, assim como ele, ela já é da geração que estaria completando 6 anos agora. A gente já começava, na verdade nós nunca fomos, como eu te falei, como o projeto não era um projeto comercial, não existia uma produção maciça de produtos. A gente queria, na verdade, deixar uma descendente de cada mãe. Essa égua, ela é neta de uma das éguas que a gente importou, Berenice de Pitbull. Berenice é filha de Belinote de Pitbull, que é a reprodutora número 1 da França. Quando eu trouxe a Berenice, eu trouxe enxerteira de um cavalo de corrida, Darik, que é o pai do Estúdio Brasil Itajara, atual campeão pan-americano. Nasceu o Estúdio Brasil Paraty. Nós vendemos a Berenice, nós vendemos a Paraty porque nós tínhamos a Joaquina, a sua descendente. A Joaquina é filha da Paraty com o Mondesir, pai de corrida e mãe, meio corrida, meio enduro. Ela está domada e pronta para competir. Bom, agora vamos ao lote de número 3. Olha o coração aí, hein? Olha o coração aí. Estúdio Brasil, Maragogi. Essa égua ela tem um valor sentimental para mim muito grande. Ela é irmã própria do Galileu, mas o Galileu é macho e ela é fêmea. E na sequência do processo de criação, a fêmea oferece coisas que o macho não oferece. Isso a gente conversou até agora. Agora, o valor sentimental é que a mãe dela eu comprei da viúva de um grande amigo. E com a promessa de jamais vendê-la e cuidar dela até o último dia da vida. E essa égua foi a égua da vida da minha filha, antes da minha filha mudar para o exterior. Minha filha se classificou, minha filha fez com a mãe dessa potranca 160 km a 20 por hora, a 20 km por hora de média. Foi selecionada para o Campeonato do Mundo que aconteceu nos Estados Unidos em 2018. Só vou te cortar um minutinho. Para dar 20 km de média tem que dar 35 de pico. Tem momentos onde você está até mais veloz do que isso. Você tem as curvas, você tem a desaceleração, a descidinha, a subidinha e final. Então foi a égua que minha filha montou e quando a minha filha viajou, eu convidei 2 francesas para virem montar essa égua, porque ela ainda estava em plena forma, apesar de já ter feito 2 provas de 160 km. E eu, na judiação, aposentar uma égua que minha filha tinha. E vieram 2 francesas em momentos diferentes, as 2 ganharam prova com a mãe na Maragogi, sendo que uma delas, a última prova da sua vida, foi 120 km do Campeonato Brasileiro, onde ela foi campeã brasileira, best condition, e bateu o recorde de 120 km no Brasil, que ainda não foi superado. Muito bem, vamos agora ao lote de número 4. Estude Brasil, Ilha Bela. Que massa, hein? Essa é filha da Manahi, a égua que eu comprei, que eu ganhei a disputa. Imagina ganhar a disputa do Sheikh Mohammed. Eu posso contar isso para o resto da minha vida. O Mohammed Maktoum Al Maktoum. Bin Rashid Al Maktoum. O ministro da Economia de Dubai. Foi dele que eu consegui comprar a mãe dessa égua. Eu trouxe ela para o Brasil, prenhe de um outro cavalo. Nasceu aqui uma potranca que correu, que foi vendida e que ganhou prova no Brasil, que hoje pertence a um outro proprietário. Uma particularidade nessa potranca, que isso é o pedigree mais internacional que você pode ter. O pai é filho do Persic e a mãe é filha do Dormani. O Persic é o melhor avô materno da história do enduro. O Dormani é o melhor avô materno da história do enduro. Então, não existe no Brasil, nem na América, uma potranca que seja neta do Persic e neta do Dormani com pedigree. Essa é a única, é a Ilha Bela. Sem falar que o pai é irmão próprio de uma ganhadora de Florac e a mãe é irmã própria da melhor égua do mundo de 2010 e 2011, que bateu o recorde de Compiègne. É evidente que tem gente que gosta de tordilho, tem gente que gosta de alazão, tem gente que gosta de castanho. Mas uma coisa não dá para você discordar. O pedigree dessa potranca é berço de uma criação para o resto da vida. .
Muito bem, vamos agora a Estúdio Brasil Aroeira. É o lote de número 5 do nosso leilão. Bom, aí a gente entra numa outra história. Você vai ver a riqueza desse leilão e a riqueza desse projeto do Estúdio Brasil é a diversidade. Então, na verdade, eu queria trabalhar com várias frentes para você ter a chance de você fazer os seus acasalamentos sem correr risco de consanguinidade e sempre buscando evolução. Essa potranca, ela é irmã materna do reprodutor Mondesir, o reprodutor-chefe do Estúdio Brasil. A mãe dela é filha de Daes. Daes é, hoje, o melhor reprodutor da raça árabe de corrida. E é, entre os reprodutores específicos de corrida, aquele que melhor produziu diretamente no enduro. Ele tem filho reprodutor na França, ele tem filhos ganhadores de provas importantes e tal. Como cavalo de corrida, o Daes bateu todos os recordes. Ele correu 40 vezes, dos 3 aos 10 anos. Ele ganhou 28 corridas, sendo 13 Grupo 1. É recorde de número de vitórias, é recorde de número de grandes prêmios em 7 países diferentes. O cavalo corria, entrava no avião, viajava para correr, entrava no avião, viajava para correr. Ele passou 7 anos da vida dele, terminou a vida dele íntegro. Quando eu o conheci, eu falei, preciso ter uma filha de Daes de qualquer jeito. E assim nós importamos a mãe dela, Datari, prenhe de Mongiz. Aqui nasceu o Mondesir. Depois de desmamada, nós trabalhamos e fomos fazer um teste nela no enduro para ver como é que ela ia se comportar e o que o filho dela, Mondesir, poderia nos oferecer no futuro. E ela foi e ganhou uma prova de 100 km na dificílima prova do Aras Enduro em Bragança Paulista. Então, a mãe dela, além de ter corrido em Bordeaux, onde ela foi adquirida, ela também correu enduro no Brasil e ganhou 100 km. Tá aí. É a única filha do Daes da América do Sul. Única. E esta é a única filha da filha do Daes. Eu até aconselho a quem adquirir essa potranca, se cruzá-la com o Mondesir, que é irmão de mãe, pode fazer um inbreeding de Daes. E assim ele teria uma população maior de Daes, coisa que ninguém tem na América do Sul. E quem tem na Europa, para você ter uma noção, nesse leilão, no início do mês, o leilão lá no Arco do Triunfo, não tinha nenhuma filha do Daes. Tinham 3 potros do Daes de 2 anos de idade, um vendido por 90 mil, o outro por 80 e outro por 90 mil euros. É uma raridade e que não vai... O Daes morreu e o sêmen congelado que existe hoje ainda na França, ele está reservado a fêmeas que correm em hipódromo e que são ganhadoras de grande prêmio. Vamos agora, Estúdio Brasil Pitanga. É o lote de número 6 do nosso leilão. Bom, tá aí uma outra filha da Manahri. A Manahri foi muito, na verdade, ela nos ofereceu assim, várias filhas, era uma égua muito fértil e foi muito generosa. Então, a gente acabou de ver a Ilha Bela, que é filha do Alpachá, a Araguaia, que era filha do Dinho Lotoá, a Itacaré, que está correndo no Jockey, que ganhou a última corrida no Jockey Clube, e eu tinha vontade de cruzá-la com um cavalo brasileiro, porque ela é uma égua de corrida, e eu precisava de um cavalo clássico, árabe, e eu, durante 2 anos, eu procurei, enfim, fui investigando, estava pesquisando que cavalo que eu poderia usar, até chegar na conclusão de que eu tinha que usar o Pavel. Quando eu procurei os irmãos, o Paulo ainda estava aí, então ele falou, Guilherme, o Pavel, nós não temos sêmen do Pavel. Eu falei, mas nós temos vários filhos do Pavel. Aí quando eles me deram a lista de filhos do Pavel, eu fui procurar e tinha um filho do Pavel com mãe russa. Para mim, Dudu, enduro é Rússia. Persic era russo, Doman era russo, Daes era russo, tudo vem da Rússia. Tudo vem do mesmo garanhão em 1950 chamado Denust. Se você quer melhorar a tua criação, você quer melhorar o teu cavalo, você vai na Rússia. Só que isso é difícil, porque os bons russos estão na França competindo e ali você enxerga a seleção e pode escolher. Então, quando eu vi que eles tinham o Mr. Eros, que era filho do Pavel, que tem um inbreed muito bem cercado, numa mãe russa, eu pensei, puxa, se escapar da corrida da Manahri, do Dormani e do Tidjani, se escapar, vai para a Rússia, tá ótimo. Se escapar da Rússia, vai para o Pavel, também está de bom tamanho. Então, era um cruzamento que eu sempre quis ter e fiquei muito feliz com o resultado, e a gente pode ver nas imagens a qualidade dessa potranca. Vamos agora ao lote de número 7, Estúdio Brasil Aruanã.
Bom, é a única fêmea anglo-árabe do nosso leilão. Isso. A gente não tinha, como num projeto inicial, a gente não tinha interesse de ter toda essa diversidade, cruzar árabe, não. A gente queria realmente animais puros. Acontece que eu vi o pai dessa égua correr na França, e o pai dela é um anglo-árabe, mas com 92% de sangue árabe. E eu fiz questão de comprar a sêmen desse cavalo, porque eu julguei ele em várias provas de enduro que ele participou. O pai dela tem 6 provas de 160 quilômetros concluídas. E na maioria das provas, em 4 delas, é ele quem tem a melhor recuperação cardíaca. Era um cavalo de excelente temperamento e de uma recuperação absolutamente fantástica. E para um garanhão fazer 160 quilômetros, realmente é porque ele é acima da média. Sem falar no pedigree, porque ele é um filho de Persik, é um filho de Sadi Persi, que é Persik, numa égua ULM, que é Zulus, que é um cavalo incontestável também na história. A mãe dela se chama Araguaia, Estúdio Brasil Araguaia. Veio no ventre da Manahi, a égua que eu competi com o Sheikh Mohammed. Nasceu aqui no Brasil, nós fizemos enduro com ela, e quando ela produziu a Aruanã, nós pudemos vender a Araguaia. Vendemos a Araguaia, e o Pedro Marino do Aras Bom Viver comprou, correu no Aras Albar, ganhou uma prova de 100 km, falou, bom, então é assim, me serve, vou para a reprodução. E tá aí, então essa é neta da Manahi, linha materna da Manahi, e a mesma linha materna da égua inicial lá, que foi a melhor égua do mundo. Vamos agora, Estúdio Brasil Tambaqui. É o lote de número 8 do nosso leilão. Bom, aí tem... A gente teve muita sorte, se é que a gente pode dizer, porque a gente queria fêmea para poder suceder as mães, e a gente teve realmente bastante sorte nisso. Uma égua em especial, que é uma égua que tem 8 anos de idade e que é do Estúdio Brasil ainda e que foi oferecida em parceria para o Aras Bluegrass, para o Caio Vaz Guimarães. Foi um momento onde só tinha aquela fêmea e a gente ainda não tinha decidido pelo final da operação do enduro, e é uma égua de uma qualidade espetacular, e eu falei, é uma judiação. A gente está sem atividade dessa égua passar a vida sem provar e sem mostrar aquilo que era capaz. E eu propus ao Aras Bluegrass, e a gente tem um relacionamento muito bom com eles. A gente já teve um caso do Cabo Frio, que também fez muito sucesso com o Caio, depois agora o Rui Tajara, e eles confiaram no conselho do Estúdio Brasil e aceitaram a égua. A égua está indo muito bem, ela acaba de ganhar no Campeonato Brasileiro, acaba de ganhar a prova de 100 km com uma facilidade tremenda. É um pedigree realmente extraordinário. A mãe do Tambaqui, o Tambaqui ele é filho do Mondesir, na Estúdio Brasil Amazônia, que é a égua com quem nós temos parceria com o Bluegrass. A Amazônia, ela é filha do Saad Ben Sied. Primeira importação que eu fiz para o Aras Endurance, um cavalo que eu sou fã incondicional dele, saiu da França cedo e poderia ter ficado e poderia ter voltado para a França, porque realmente tinha uma admiração. Teve um início de carreira na França Esportiva espetacular, impressionante, mas eu tive sorte e o Léo, no momento certo, queria um reprodutor. Então, a mãe dela, filha do Saad, na Ipanema. A Ipanema veio no ventre da égua russa da França. Veio no ventre, eu trouxe a égua que eu comprei do Pierre Casa, da viúva. Eu trouxe ela prenhe do Gevard de Grave, que hoje é um dos 2 melhores reprodutores do enduro na França. Ela veio prenhe, pariu a Ipanema usei o Saad pariu a Amazônia, no Mondesir nasceu o Tambaqui, e está aí um belíssimo potro com um futuro absolutamente espetacular. Vamos agora ao lote de número 9, Estúdio Brasil Tasmânia, fêmea de outubro de 23. Bom, para quem gosta de linhagem australiana, essa é a única opção do leilão. É das poucas opções que existem no mundo, porque o Brasil não consegue importar sêmen da Austrália, né? E o pai dessa potranca, Xerox, ele foi à França para fazer a prova de Florac. Fazia parte do objetivo do criador que o cavalo terminasse a prova de Florac para colocar aquilo no Turf Record da vida dele e valorizar o garanhão. E no momento que ele teve na França, foi coletado sêmen. Eu julguei esse cavalo Xerox algumas vezes, inclusive em Florac,
quando ele concluiu a prova, e me interessei muito por trazer esse sêmen dele, e não foi só para o Estúdio Brasil, trouxe para alguns outros brasileiros, e usamos esse sêmen na Estúdio Brasil Itacaré, que é uma égua pura de corrida, filha de Mondesir com a Manarri, que nós vendemos para o Bolivar Figueiredo e que está no Jockey Club, que ganhou a última corrida, inclusive. Então nós usamos o Xerox na Itacaré, é a mistura clássica que eu procurava do cavalo de enduro, no caso australiano, na mãe Itacaré, que é uma pura corrida, porque é filha do Mondesir, na Manarri. Muito bem, agora Estúdio Brasil, Frankel, lote de número 10. Bom, nós iniciamos a nossa conversa falando de Galileu, e eu disse para você que o Galileu não sabia o que fazer com ele, não sabia se congelava, não sabia se castrava, tinha medo de castrar, me arrepender disso, não sabia se vendia, se guardava, enfim, o cavalo realmente faz anos e anos que a gente não sabe o que fazer com ele, porque a gente gostava demais. E uma das coisas que eu falei, vamos testar e vamos usá-lo na reprodução. Nós congelamos sêmen para guardar, para a eternidade, enfim, e cobrimos uma égua com ele, que é a Joaquina, que está inscrita no Leão, inclusive. A Joaquina, ela é filha do Mondesir com a Paraty, e ele é filho do Galileu, que também é Mondesir, na Raissá. Então, é um inbreeding de Mondesir. Tanto a mãe quanto o pai são irmãs por parte de pai, sendo que o pai, a mãe é a égua russa Raissá e a mãe é a Estúdio Brasil Joaquina. Eu sempre gostei e acreditei muito em breeding, a gente vê muito isso. Você vê, eu falei do Pavel, na verdade, que foi um cavalo que a gente quis usar, exatamente porque era um cavalo produto de um inbreeding muito bem feito, mas a gente vê muito sucesso no esporte com cavalos produtos de inbreeding. E eu fiz com muita convicção de que seria um bom acasalamento. E tá aí o potro para mostrar que eu não estava errado, potro de uma estrutura incrível, né? Um potro que não completou 2 anos ainda e que tem absolutamente um futuro muito grande. Ele está inteiro, nós não castramos, porque eu acredito que tenha geneticamente um potencial de se tornar um garanhão, e no esporte ele vai provar aquilo que ele é capaz de fazer. Muito bem. Não, esse nosso bate-papo, né, a apresentação dos animais, né, esse programa vai ficar ele inteirinho no nosso canal do YouTube, tá certo? E também a gente vai postar para os amigos lote a lote. Lembrando que a venda total do plantel Estúdio Brasil ficarão apenas as 2 éguas, né, mais velhas, que vão morrer no Aras, vão se aposentar no Aras. Ficaram 2 éguas mais velhas e o cavalo que o Caio está fazendo campanha com ele, tá certo? Foi decidido não colocar à venda porque o cavalo está em plena campanha. Sim, a égua está em plena campanha. E na verdade, o que é importante, tudo isso foi feito porque todo mundo gosta de esporte. Na verdade, o proprietário, a pessoa com quem eu dividi as responsabilidades dessas decisões durante esses 15 anos, o Dr. Francis Vasconcelos. E sem falar de todo mundo que ajudou, lá no início, o Paulo Macedo, que trabalhou com a gente, o Juliano Rodrigues, os meninos que montam no Aras, o Rafael Carvalho, o Guiné, e o apoio e a competência da Fazenda Calunga, que foi responsável pela recria de todos esses animais, o Pico como responsável e todos os seus funcionários, e eu digo ferrador, todo mundo que de uma certa forma ofereceu aquilo que podia, aquilo que sabia, para a gente desenvolver esse projeto modelo, como eu chamei no início, com tanto capricho. E eu acredito que não exista, eu acho que não tenho muita dificuldade de dizer, que não exista no mundo um modelo de criação de cavalo de enduro como esse, porque afinal eles são criados como se fossem cavalos de corrida. E quem conhece a criação de um cavalo de corrida sabe o quanto ela é sofisticada em todos os sentidos. E esses cavalos eles vão à cocheira todos os dias individualmente, são cabresteados com 7 dias de vida, e caminham na mão todos os dias para ir para a cocheira comer individualmente. Então tem um acompanhamento de ferrador mensal desde o primeiro mês de vida, e se alimentam com perfeição. Você vê que não tem... Os animais que a gente acaba de ver, eles estão no pasto, eles não estão na cocheira. Eles continuam a sua vida
de rotina, de ir à cocheira para se alimentar e soltam no piquete, dormem solto. E a gente não vê um animal fora de estado. Então a gente agradece muito a participação, né, o papel da Fazenda Calunga naquilo que a gente está apresentando para todos vocês. Acho que não tem como a gente não conseguir julgar os animais por uma condição de estado, ou porque estão acima ou porque estão abaixo de peso. E de qualquer forma a gente está aí, a gente continua à disposição para quem tiver mais interesse, porque cada animal tem uma história muito mais longa do que aquilo que a gente contou, né? A gente mas é isso, a gente vai falar a gente apertou aqui para poder dar o mínimo de informação possível. A gente está aberto e desejamos que cada um caia na mão de alguém que seja tão apaixonado como a gente. Exatamente, é isso que você vai falar agora, olhando naquela câmera ali, ó. São 10 lotes, né? Então você vai falar para cada comprador desses 10 lotes individualmente, né? O que você gostaria que eles fizessem com esses cavalos comprados? Olha, nós já vendemos animais no passado e aquilo que eu sugiro, o que eu aconselho, é que depois de adquirir, que pergunte para a gente como eles eram criados até então. Vocês vão estar adquirindo animais de uma sofisticação de pedigree que está acima da média daquele cavalo rústico, árabe que a gente está acostumado. São animais de temperamento forte, são animais de personalidade. Isso tudo foi moldado, é uma criação de animais que realmente estão ali do lado do homem, uma confiança total, mas são animais muito importantes. São animais de potencial internacional. Nós não estamos vendendo cavalo para criança. Acho que é importante dizer isso aí. Nós estamos vendendo cavalo que tem não só potencial de ajudar o Brasil a crescer ainda mais no cenário internacional, mas como a gente está vendendo um cavalo que tem chance de voltar para o exterior por causa da raridade das famílias. Eu só espero que não voltem para o exterior, porque afinal o Projeto Estúdio Brasil, ele tem este nome porque ele era um projeto brasileiro e a gente realmente gostaria muito de torcer junto com cada um de vocês, como a gente torce com o Caio e com o Zé Carlos quando a Amazônia corre, quando o Itajara corre. Isso para a gente o prazer realmente é igual. O Estúdio Brasil cumpriu a sua missão. Ele estudou, ele adquiriu, ele cruzou, ele produziu e agora está na mão de vocês para tocar adiante aquilo que a gente fez com muito amor e carinho. Segunda-feira, 27 de outubro, a partir das 8 da noite, no nosso canal do YouTube, tem a venda total do plantel mundial de enduro do Estúdio Brasil. A gente está esperando você.